Olá, bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus Templo Central Expedicionários. Você sabia que nós temos várias plataformas virtuais de comunicação? Você pode nos encontrar no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Para acompanhar nossa programação online, fica ligado. Toda segunda-feira tem Círculo de Oração, através do Google Meet, às 6 da noite. Às quintas, acontece o nosso culto de doutrina, a partir das 7h30 da noite, com transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Domingo, a programação começa com a Escola Bíblica, às 9 horas, também na plataforma Google Meet. A partir das 10 horas, tem Drive-Thru da Expedic em ação. Você pode deixar na igreja doações para ajudar famílias carentes e nem precisar sair do carro. E às 6 horas, acontece nosso culto de celebração, com transmissão também ao vivo no YouTube. Você é nosso convidado, então participa das atividades com a gente, segue nossas redes sociais e compartilha esse conteúdo. Assembleia de Deus Templo Central em Avenida dos Expedicionários. A nossa missão é amar, acolher e servir. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, Deus me traz te obedecer. Guia-me sempre, Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o teu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, a todos que estão em seus lares nesta noite tão abençoada. E é um prazer, nós podemos estar nessa noite podendo comunicar um pouco das verdades do Evangelho, das bênçãos de Deus para as nossas vidas. E nesse instante nós estaremos fazendo a leitura da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Jeremias, no capítulo de número 2 e o versículo de número 13. Apenas o versículo de número 13. Nesse instante em que estamos, através das redes sociais, podendo chegar ao seu lar, faz muita falta nós estarmos aqui reunidos no templo, a falta do abraço, de cumprimentar cada irmão, e isso nos traz uma certa tristeza, mas sabemos que esta noite logo vai passar, Em breve nós poderemos estar aqui reunidos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Esperamos, desejamos que durante todo esse tempo Deus esteja trazendo livramento, esteja trazendo bênção sobre as vossas vidas. Então, Jeremias capítulo 2, apenas o versículo de número 13, diz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Uma mensagem, daqui a pouco o pastor Danilson estará ministrando, sobre esta palavra, e nós vamos já, a partir de agora, também fazer a coleta de dízimos e ofertas, Vai estar sendo agora colocado aí na tela, Vai estar sendo projetado as contas, o número do Pix da igreja. E nós pedimos aos irmãos, aqueles que fizerem as suas ofertas e também que estiverem dizimando, que mande o seu comprovante, para a conta do tesoureiro da igreja, que é o presbítero Pádua. Está também o número do WhatsApp dele aí na tela, não é isso? Então nós pedimos aos queridos que estejam abençoando a obra de Deus, aqueles que estão tendo condições de fazer isto, e aqueles que não puder, fique tranquilo, bendito é o nome do Senhor. Vamos estar orando para que Deus esteja abrindo portas sobre as suas vidas. E nós estaremos fazendo agora uma oração, tanto agradecendo a Deus pela palavra, como também abençoando todos os irmãos que estarão dizimando, ofertando, e também aqueles que não estão podendo participar neste momento, Vamos estar orando agora em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Senhor, nós te bendizemos e te exaltamos, Pai Santo, porque o Senhor nos tem dado o privilégio de poder estar na tua presença. Obrigado, Pai querido, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, pelos livramentos, Pai amado, que são tantos. Senhor, eu costumo lembrar que tantos livramentos, nós nem sequer tomamos conhecimento de muitos deles, porque o Senhor é um guarda que não dormita em nenhum instante e tem nos guardado em todo o tempo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse instante te agradecer pela porção da palavra lida, e que logo será ministrada pelo pastor da igreja, e que certamente trará muita luz às nossas vidas. E eu quero também te pedir, Senhor, por todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, que o Senhor os abençoe maravilhosamente. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando as suas rendas, abençoando as suas fazendas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus amado, os empregos de cada um. Ó Deus querido, eu quero também te pedir, meu Deus, por aquelas pessoas que no momento estão passando por dificuldade. Meu Deus, tem misericórdia. Abre, ó Deus, portas de bênção sobre a vida da tua igreja.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos neste momento por tudo que o Senhor nos tem feito, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos continuar louvando a Deus nessa oportunidade com o irmão Igor, né? Em nome de Jesus. Continuar louvando o nome do Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
deixares no altar. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui nesta hora para celebrar o bendito Deus por sua graça e bondade. Hoje, dando sequência à nossa série de ministração Esperança no Sofrimento. Estamos em um contexto de sofrimento. Esse sofrimento afeta todos os espaços habitados do mundo. E nós estamos aqui para trabalhar esperança, pensar esperança, examinar esperança e refletir sobre esperança. Que façamos isso à luz da Escritura Sagrada, tendo como fonte orientadora o Espírito de Deus que cuida de todos nós. O tema de hoje, em que estaremos nesse culto de ensino ministrando, é: um exame interior pode deixar-nos desalentados. Aprendemos na quinta passada que é necessário fazer um exame interior. Hoje nós vamos pensar sobre o que nós encontraremos nessa busca, o que é possível encontrar nessa busca, e por que quando utilizamos os métodos ou as regras que são definidas, muitas vezes nós não obtemos êxito no sentido de encontrar aquela esperança que está guardada em nossos corações. E às vezes todas as tentativas de cumprir determinadas regras são frustradas. O texto que leu o presbítero Gideão é Jeremias 2:13, e a palavra vai nos apresentar um povo abandonando o divino. É a voz de Deus declarando ao seu povo Israel que este povo que tem acesso ao manancial de vida, manancial este, que é o Criador do universo, abandona este manancial e vai cavar para si cisternas rotas, fontes que não trazem esperança. E aí eu queria, à guisa de introdução, dizer aos irmãos que o nosso Deus é manancial. Logo, Ele não é um manancial, Ele é o manancial. Ele não é uma fonte, Ele é a fonte. Cavar em outras fontes e cisternas é manter-se sempre com a sensação de angústia e de vazio, porque só Deus é o manancial adequado a saciar a sede da nossa alma. Segundo princípio é que Deus é constância. Ele reclama, escrevendo por meio de Jeremias, que as outras cisternas não têm capacidade de reter a água. Ou seja, não é apenas uma cisterna de água rota, uma cisterna de uma água que é ineficiente em sua capacidade de resolver o drama da sede, mas é também uma cisterna incapaz de reter a água, enquanto que a fonte que é Deus jorra em permanência, porque Deus é constância. E o terceiro princípio que eu encontro nesse texto é a ideia de que Deus é amor. E por que Ele é amor? Porque Ele começa reclamando um povo que o abandonou, mas Ele começa dizendo o meu povo. Ou seja, o Israel está distante de Deus, escolhe estar distante de Deus, mas quando Deus fala do Israel, Ele fala declarando propriedade. Meu povo. Não importa a distância, não importa os caminhos, não importa qual cisterna você tem cavado, você é do Senhor. Essa é uma palavra que você precisa considerar nesta noite. Você pertence ao Senhor. E quando o Senhor te observa hoje, o Senhor te observa
como propriedade peculiar, comprada por alto preço, resgatada por um ato de amor e em transformação. Portanto, volte-se ao manancial de águas vivas que é o nosso Deus. Abandone todas as cisternas e fontes rotas e desnecessárias. E com alegria no coração, reencontre a esperança de viver uma sede saciada. Isso só é possível quando nós, conscientemente, nos voltamos ao Mestre Jesus. Porque a religião, ela construiu uma estrutura. A religião, ela construiu regras, passos, e há sempre um novo modismo, há sempre uma nova ideia. E essas novas ideias, elas vêm para trazer soluções a problemas antigos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma lista de regras. E cumprir estas regras não gera em nós a necessária sensação de que estamos satisfeitos. Permanece aquela ideia de que existe uma área não saciada, de que existe uma sede premente na nossa alma. E aí tem uma pergunta a ser feita, e aí nós estamos caminhando a partir da estrutura do pensamento do autor, no livro De Dentro para Fora. Por que não conseguimos vivenciar a transformação que desejamos? Ora, estamos sendo transformados. É bem verdade que somos hoje muito melhores do que éramos quando aceitamos a fé. É bem verdade que hoje o Espírito de Deus já mudou, transformou, trabalhou em determinadas áreas de nossas vidas. E conscientes estamos de que quando não conhecíamos a fé, nós não tínhamos domínio sobre determinadas áreas da vida que hoje, com tranquilidade, o Espírito de Deus nos dá a capacidade de vencer. É verdade. Mas existe um desejo de chegar em um lugar melhor, a um estágio melhor. E esse processo de transformação gera em nós essa sensação de que estamos em dívida, em débito. E aí o autor faz uma pergunta. Precisamos pensar sobre isso. O que nós estamos desejando apresentar a Deus? Desempenho ou dependência? Nós temos consciência de que Deus recebe de nós a nossa capacidade de desempenhar as coisas de forma correta? Ou Deus recebe de nós a nossa capacidade de entregar a Ele aquilo que não somos capazes de fazer? É desempenho ou é dependência? O que é somado, somatizado, acrescentado, calculado na calculadora do divino, é aquilo que a gente faz em volume, em quantidade? Será que Deus mensura o nosso e afere o nosso desempenho, nossa capacidade de realizar? Ou será que o que está em conta é a nossa capacidade de descansar, de confiar, de acreditar ou de credibilizar que isso só pode ser feito plenamente com a cooperação do Espírito Santo de Deus em nós? E com a nossa consciência de que é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Quais são as regras elencadas quando nós aceitamos a fé? São tantas, mas eu gostaria de citar algumas e replicar aos irmãos essas verdades que, sem dúvida, os irmãos já ouviram em algum momento da sua trajetória cristã. A primeira regra é a ideia de que nós precisamos agora, como crentes, cumprir todos os deveres. E onde estão esses deveres? Ora, esses deveres estão atrelados às disciplinas espirituais. Se desejas ser transformado, tens que ler a Bíblia, tens que ter uma vida de oração consciente, constante, tens que ter o jejum como disciplina espiritual, tens que ter uma vida de comunhão, tens que ter a consciência de que existe um espaço da misericórdia e nós devemos exercitar o dom da misericórdia. E aí é uma lista que a gente vai olhando para essa lista e cumprindo essa lista como uma lista que se cumpre lá na ponta do iceberg. E existem determinadas coisas que estão na parte de baixo, que nós não tocamos. Então essa primeira ideia está ligada àquilo que a gente faz, a nossa capacidade de desempenhar, a nossa capacidade de realizar. E aí a gente percebe depois de um tempo que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, não necessariamente muda algumas questões.
Ter um amplo conhecimento, olhar para o texto sagrado, conhecer um pouco dos originais, conseguir fazer uma exegese, estruturar um sermão, pensar logicamente, fazer alguns alinhamentos entre a filosofia e a teologia, porque todo bom estudioso da Bíblia Sagrada precisa considerar as demais ciências. Conseguir alinhar a Bíblia a outras ideias, a ideia da psicologia, e encontrar aquilo que é estabelecimento de cura na psicologia, porque ela aprendeu com a Bíblia. Encontrar aquilo que é estabelecimento de cura em outras ciências, porque essas outras ciências também beberam da fonte eterna que é a Escritura Sagrada. Tudo isso é possível fazer, mas a gente chega sim à conclusão de que existe um processo de transformação a ser feito, de que existe uma dívida, de que existe um débito, de que nós estamos ainda a alguns passos de distância do tempo e do espaço e do lugar que Deus pensou para nós estarmos. O processo de maturidade não está tão acelerado quanto o nosso coração desejava que estivesse. E aí a gente chega para um conselheiro maduro e a gente diz, olha, leio a Bíblia, busco a Deus, jejum, vivo em comunhão, procuro ser disciplinado, procuro ser cuidadoso, eu exerço os dons de misericórdia, contribuo com a comunidade, contribuo com o reino, eu ajudo as pessoas e mesmo assim eu sinto que a minha maturidade ela não está caminhando nos mesmos passos desejados por Deus para a minha vida. Existem determinadas áreas da minha vida que eu cometo algumas falhas, que são falhas inegavelmente mínimas, mas que trazem muita tristeza ao meu coração. São falhas que eu já deveria ter abandonado, mas continuo cometendo estas falhas. Aquilo que desejo fazer não faço, e o bem que quero fazer por não conseguir fazê-lo me traz mal. E agora me sinto dominado por este mal. E aí a gente vai tendo essa consciência de que existe ainda essa área a ser trabalhada na existência. Precisamos fazer esse autoexame, e quando a gente faz esse autoexame, a gente se encontra desalentado. Por quê? Porque a gente encontra espaços que precisam de cura, espaços tenebrosos que precisam de luz. E a gente, com muita franqueza, ao fazer este autoexame, a gente precisa colocar esses espaços e estes lugares perante a cruz. A gente precisa trazer para o espaço iluminado aquilo que é espaço de trevas, aquilo que é espaço entenebrecido na nossa vida. E aí veja o que o autor nos diz. Nós precisamos, depois que passar por esse processo, procurar alguém maduro. E aí a gente procura alguém maduro. Qual é o conselho que ele nos dá? Você não precisa simplesmente seguir as disciplinas espirituais. Você precisa de algo maior. Você precisa ter uma operação espiritual especial e portentosa do Espírito Santo sobre você. Você precisa vivenciar uma experiência que seja extraordinária. Você precisa visitar os céus e agora ter uma experiência profunda. Você precisa receber o batismo e, recebendo esse batismo, vivenciar um estado de êxtase espiritual. E aí o conselho que nos é dado é a ideia de que uma grande experiência com Deus vai avançar ou antecipar a nossa capacidade de maturidade cristã. Vivemos experiências, mergulhamos nessa intenção de viver novas experiências, mas isso não muda tudo. Aí a gente volta de novo ao conselheiro e a gente diz, a coisa não está tão boa, estou enfrentando dramas ainda, estou lutando com questões que já deveria ter abandonado há muito tempo, o que é que eu faço? Aí ele diz, olha, o que você precisa é visitar o seu passado, fazer uma retrospecção e pedir perdão a Deus pelos pecados do passado. Isso aí já é heresia. E aí você começa a se encaminhar para doutrinas que não são doutrinas bíblicas. Uma vez perdoados por Cristo, todos os pecados que cometemos no passado são perdoados. Todos os pecados cometidos no presente, se o nosso coração está arrependido, são perdoados. E Deus perdoa, irmãos, por sua graça e por sua misericórdia, absolutamente todos. Então não há necessidade de você visitar a interioridade, retornar, regressar, e lá encontrando algo que precisa ser consertado, consertar. O passado está inalterável. Aquilo que você fez de bom é monumento, está guardado por Deus. O que você não fez de bom, olha para frente. Você tem um futuro para corrigir. Ajusta isso. Não, mas a pessoa já não está mais entre nós. Então abençoa outra pessoa. Seja instrumento de vida e de graça na vida de outra pessoa. Isso vai te trazer paz e alegria no coração. Mas a gente vai seguindo regras. Entendendo que essas regras, se elas forem seguidas da forma lógica, então nós receberemos a transformação que a gente espera ter. Isso não funciona.
O autor nos diz: o esforço moral e a boa conduta não são suficientes para produzir a beleza do caráter que desejo possuir. Por quê, irmãos? Por que a boa conduta? Por que o desejo de fazer a coisa certa? Por que o esforço moral que eu estou empreendendo não é suficiente para constituir em mim o caráter que eu desejo possuir? O caráter que eu desejo possuir em Cristo. Nós estamos falando aqui sobre esse exame que você faz, esse exame interior que você precisa fazer. E quando você faz esse exame, mais uma vez repito, você fica desalentado, porque você encontra muitas questões que precisam ser trabalhadas. Nossa natureza pecaminosa sempre consegue se recuperar dos ferimentos, e se recupera muito rápido. Nossa natureza pecaminosa, irmãos, ela é afetada quando nós cumprimos as disciplinas espirituais. Não estou com isso dizendo que crentes não devem ler a Escritura Sagrada. Nós devemos sim ler a Escritura Sagrada. Nós devemos amar a Escritura Sagrada. Não por causa da Bíblia, do que a Bíblia é, e não por causa do conhecimento que ela nos trará, mas por causa do Deus que nos deu a Escritura Sagrada. Não por causa do conhecimento da exegese ou da excelência das palavras bíblicas, mas por causa do relacionar-se com Deus da Escritura. Porque Ele é o Logos de Deus, Ele é a Palavra de Deus, o Cristo de Deus. É esse Deus relacional que transformará as nossas vidas, que transmutará os nossos corações. Nós precisamos orar sim. O espaço de oração é oxigenar. Não existe vida cristã se você não respira o oxigênio da oração. Nós precisamos da disciplina do jejum, óbvio, da disciplina da misericórdia, óbvio. Todas essas disciplinas, elas são ótimas, necessárias. Mas é preciso ter em mente que em dados momentos você não conseguirá cumprir as disciplinas, por mais metodológico que você seja, por mais consciente da responsabilidade que você tenha. Existem dias que a natureza pecaminosa se soergue com força, e esse velho homem, nutrido por nosso descuido, encontra espaço para fazer estragos na nossa vida, gerando tristeza no nosso coração, gerando tristeza no coração do Espírito de Deus que nos ama. E eu queria dizer-lhes nesta noite que essa natureza pecaminosa, que se recupera facilmente dos ferimentos, ela precisa ser manietada. E os instrumentos que Deus nos dá para esse processo é, sem dúvida, o instrumento relacional do amor. Nós precisamos amorosamente nos relacionar com Deus, para que possamos manter essa natureza caída, vergada, essa natureza caída, inoperante, essa natureza caída, inerte. Porque uma vez que eu alimento a minha natureza transformada, eu tenho sobre a minha natureza caída forças. O autor nos diz mais: ordenar que se guarde um coração que não se pode conhecer é quase como dar a um policial a tarefa de vigiar um prisioneiro invisível. Então, quando a Escritura diz guarde o teu coração, a Escritura está nos dando um conselho muito difícil. Imagine um policial que recebe a missão de guardar um prisioneiro invisível. É a mesma lógica. O cristão que recebe a missão de guardar o que ele não conhece, porque não conhecemos o coração. Então, o que fazer para que saibamos o que guardar? Coloquemos o nosso coração à disposição do amor do Cristo. Que o amor do Cristo possa invadir os nossos corações de tal forma que o nosso coração seja dele. E aí não é preciso fazer exames, não é preciso fazer exegeses do coração para encontrar as verdades contidas nesse coração. Não, esse coração pertence ao Senhor, e porque ele pertence ao Senhor, nós o conhecemos muito bem. E aí eu preciso que nós compreendamos este princípio nesta noite. Porque buscar a vida fora da presença de Deus, irmãos, é uma constante. E nós queremos isso muitas vezes. Nós entendemos que é possível você viver uma vida sem a presença de Deus. Essa decisão, ela começa lá no Éden. Eva predispõe o seu coração não honrar ou entender que é possível viver ou conhecer a vida sem considerar a ordenança de Deus. O Adão, então,
Considera essa possibilidade. E a partir de Adão, nós recebemos toda essa herança pecaminosa. A ideia, que é inclusive transmitida pela religiosidade, de que é possível ter vida sem considerar a presença de Deus. E eu queria dizer-lhes nesta noite, ao fazer um exame interior, você vai perceber que você tem muito de Bíblia. Mas ter muito de Bíblia não necessariamente nos dá segurança, nós precisamos ter muito de Deus. Ao fazer um exame superior, um exame interior, você vai perceber que você tem muito da experiência, muito do conhecimento, mas muito da experiência, muito do conhecimento, muito da vivência, muito de tempo que você se coloca em oração, não necessariamente te tornará um cristão melhor, um cristão mais maduro. Todo cristão precisa carregar no seu coração a consciência de que é um relacionar-se com Deus da Bíblia e não com a Bíblia de Deus. Que é um interceder ao Deus da Escritura. Que é o estar prostrado perante o Deus da Escritura que nos transformará. Não são as regras que nos tornarão cristãos melhores. Não são as regras que transmutarão e que transformarão o nosso caráter. É um relacionar-se com Deus em sinceridade. É a capacidade de fazer este exame interior e trazer diante do Senhor aquilo que foi localizado para que o Senhor possa gerar cura e para que a luz de Deus possa trazer sobre essas densas trevas um espaço de graça. Não, mas você precisa ter uma experiência grandiosa com o Espírito de Deus. Você precisa vivenciar um milagre extraordinário. Não, essas coisas elas são também parte do viver cristão, mas não são essenciais para a maturidade. Você não precisa de uma experiência epifânica, extraordinária com o divino para que se torne mais maduro. Não precisamos. Não há momentos na Bíblia em que nós tenhamos mais milagres do que no período do deserto. São 10 pragas no Egito e são 40 anos de milagres, mas não há momentos na Bíblia em que o coração do povo não esteja mais vergado para a incredulidade. Por quê, irmãos? Porque o extraordinário não necessariamente nos muda. O que nos muda é um relacionar-se com Deus. Buscamos resolver de forma decisiva os problemas causados pelos efeitos da queda, desejando uma operação definitiva do Espírito. Essa é a promessa. Qual é a promessa que a religião apresenta? Se você receber de Deus uma palavra profética que afete a sua interioridade, você vai ser transformado para sempre. Isso é tudo menos o Evangelho. Irmãos, não existe milagre capaz de nos transformar imediatamente e completamente. Não existe experiência capaz de nos transformar definitivamente, porque a vida não é definitivamente previsível. Porque eu não sei como eu vou despertar amanhã. Então, se eu entendo que um único milagre que ocorre em um espaço-tempo do meu dia é capaz de mudar tudo aquilo que eu serei daqui a alguns anos, eu estarei mentindo a mim mesmo. Esse não é o Evangelho. Por isso, quando você entrar numa comunidade, que a pessoa que está dirigindo um culto disser, esse culto aqui vai mudar a sua vida para sempre, você será um novo crente a partir de... Tudo isso não está atrelado àquilo que a Escritura Sagrada nos propõe. Eu me alimento hoje com a palavra de Deus, mas eu preciso me alimentar amanhã. Eu lembro-me da história, e agora me veio à memória, e eu vou replicar aos irmãos, de um rapaz que descreveu uma crítica na rede social, dizendo que passou muitos anos na igreja, mas todas as mensagens e ministrações que ouviu foram nada. Porque ele, depois de 20 anos na igreja, não conseguia lembrar de nenhuma ministração, de nenhum pastor, de nenhum irmão ou irmã sobre a sua vida. E ele diz, tendo em vista que eu não consigo lembrar-me de nenhuma ministração, então tudo aquilo que foi dito não me teve efeito algum. E aí alguém, um cristão maduro, respondeu,
Eu não consigo lembrar-me do que almocei ontem, ou do que jantei há 2 dias atrás. Mas se eu não tivesse me alimentado bem ontem, antes de ontem, ou na semana passada, eu não estaria vivo aqui para contar a história. Porque a comida que comi há 2 dias atrás nutriu a minha necessidade para aquele dia. Hoje, eu preciso de uma nova alimentação. Quando somos crentes na pessoa bendita do Cristo, nós não estamos à espera de uma mudança definitiva, extraordinária, porque isso não acontece, porque a vida não é previsível. Mas nós estamos conscientes que o Espírito de Deus vai nos alimentar hoje, e de que este alimento é necessário para as nossas vidas agora, e de que amanhã, quando acordarmos, um maná de Deus será enviado para nos suster no dia de amanhã. Cada dia trará consigo o seu mal, disse Jesus, mas cada dia o Senhor nos dará a graça necessária para nós vencermos os males desse dia. A graça de hoje é para hoje, a graça de agora é para agora. E aí eu vou vivendo de glória em glória, é o que o apóstolo Paulo escreve, até que então nós sejamos dia perfeito. Mas há uma construção, há uma jornada, há uma caminhada. E aí o autor diz, a conclusão é óbvia: para modificar o nosso interior, não basta intensificar nossas atividades exteriores. A mudança precisa acontecer na interioridade, e a gente entende que a gente muda o interior realizando coisas exteriores. A mudança precisa acontecer na interioridade. Não são as regras cumpridas. E veja só como conclui o capítulo nosso autor. Ele diz que a fórmula que a gente recebe quando aceita Cristo é: esforce-se mais. Então você está enfrentando um drama, você chega para o conselheiro diz: olha, você precisa se esforçar mais. Não, por que você está passando por isso? Certamente não está dando a vazão necessária ao Espírito, não está lendo como deveria, não está buscando a Deus como deveria. Então ele lança a responsabilidade sempre sobre a pessoa, dizendo à pessoa que a pessoa precisa se esforçar mais, precisa fazer mais. E aí esse cristão, ele sai, tenta, se frustra, volta, aí novamente vem a ideia de que existe algo que ele não cuidou, não examinou, tem que ter mais cuidado nessa área. Ele sai, tenta, se frustra. Ele compreende que a vida cristã é uma caminhada de frustrações. Mas nesta noite eu queria dizer-lhes que a questão não está na forma do fazer, não está no cumprir a regra. O conselho ou a fórmula que recebemos é: você tem que se esforçar um pouco mais. Mas o que a Escritura nos orienta é: você precisa amar de forma correta. Porque não é o que eu faço, é o amor que eu dedico àquilo que faço. Porque não é a capacidade de fazer muito, é se aquilo que eu estou fazendo é movido pela intenção do amor. Eu posso realizar pouco e ter um grande peso diante de Deus. E eu posso realizar muito e isso não ter peso algum, isso não ter lógica alguma, referência alguma. Todos os tipos de problemas que desejamos superar, sejam eles problemas de personalidade ou problemas morais de conduta, em última análise, têm suas raízes na transgressão da ordem de amar. Quando fazemos um autoexame, nós precisamos pensar quanto amor está envolvido nisso que estou fazendo. Será que eu estou amando de forma correta? Porque não é fazer por fazer, é examinar a intenção daquilo que estamos fazendo. E isso fará toda a diferença. Porque você pode ler a Escritura Sagrada toda a cada 2 meses. Mas se você não ama o Senhor, o conhecimento da Escritura te tornará apenas mais arrogante. Você pode ser alguém com uma capacidade teológica extraordinária, mas se não ama o Senhor, você não terá como aplicar isso para beneficiar outras pessoas. Tudo está endereçado ao amor. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor nunca falha. E aí você pode ter profecias, mas sem amor elas não terão efeito. Você pode entregar o seu próprio corpo, e esse corpo de forma altruísta entregue, também não terá peso. Você pode se desfazer de todos os seus bens e, reunindo esta fazenda, tentar comprar o amor, também não consegue. Porque o amor é um princípio de equilíbrio, é um princípio de musicalidade. Nós precisamos celebrar a Deus de forma equilibrada, amando e realizando.
e realizando em amor. Então, se aquilo que eu faço porque amo, eu certamente serei transformado no processo. Mas se aquilo que eu faço porque desejo ser reconhecido, não haverá transformação. Que façamos um autoexame nesta noite e que possamos examinar as intenções das nossas ações e que Deus possa encontrar amor em tudo aquilo que a gente faz. Eu não estou falando apenas daquilo que fazemos ou daquilo que realizamos no ambiente eclesial, no ambiente da igreja. Eu estou falando no viver. Se existimos em amor, então estamos existindo para a glória de Deus. E aí eu concluo a minha ministração, consciente de que o Espírito de Deus comunicou verdades ao seu coração nesta noite, aconselhando que nós venhamos a memorizar 2 verdades. Como sempre estamos fazendo, o que é necessário a gente memorizar, o que é necessário sintetizar de tudo que a gente ouviu e guardar no nosso coração essa verdade. Primeiro, eu desejo que as outras pessoas, observando minha vida, se sintam inspiradas a buscar a Deus. Lembre-se, nossa vida deve confirmar a ressurreição. Jesus ressuscitou, não simplesmente porque escrito está, Jesus ressuscitou porque você vive e porque Cristo vive em você. Jesus ressuscitou porque você é um caminhante da eternidade e você carrega a graça e o caráter em transformação. E essa transformação te levará mais próximo do caráter do Cristo. Eu posso não ser perfeito, mas posso ser melhor do que sou. Ou no mínimo eu posso ser hoje melhor do que fui ontem. Posso ser mais semelhante a Cristo e aos seus seguidores que já absorveram algumas das belas facetas do caráter de Deus. Então olhemos, pois, para as pessoas que vivem em amor. Façamos um autoexame. E se nós nos encontrarmos desalentados por constatar que muito do que a gente faz não está inspirado em amor, que possamos amar mais. Assim, nós cumpriremos um propósito estabelecido por Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar por sua casa, eu quero orar por sua vida. Após esta oração, nós estaremos louvando ao Senhor com mais um louvor e então concluindo este culto de ensinamento. Que a graça de Deus repouse sobre todos vocês. Que você possa ter um restante de semana repleto da vida e da graça de Deus. E que o Santo Espírito de Deus possa te conduzir a esse espaço de transformação. Próxima quinta nós estaremos ministrando sobre todos nós somos seres sedentos. Agora nós vamos refletir sobre este manancial de forma detalhada. Oremos, pois, ao Senhor. Deus bendito e amado, nós te somos gratos porque o Senhor nos concede o privilégio de comunicar a Tua palavra. Ao fazer um autoexame, ó Deus, nós muitas vezes constatamos determinadas áreas que não sofreram a transformação desejada. Mas temos a consciência hoje, Pai, que em amor o Senhor nos transformará à imagem do Teu Filho. Ó Deus, prescruta aquilo que precisa ser transformado. Inspira-nos a amar o Teu Filho Jesus Cristo. E em amor, nos transforme à imagem do Cristo de Deus. Porque toda a plenitude do Senhor habita nele. E nós queremos que a graça do Senhor repouse sobre as nossas decisões. Eu abençoo cada família que está ouvindo essa ministração nesta noite. E rogo-te, ó Deus, que sejas conosco, em nome de Jesus. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja um fruto na videira, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei
adormeçar e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como a águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como a águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Oh, oh, oh. Glória a Deus, né? Que bênção, que momento especial esse que tivemos aqui na presença do Senhor. E agora, só resta agradecer a esta equipe que tão brilhantemente abençoou este trabalho, né? Os músicos, o pessoal da equipe de mídia, que Deus abençoe vocês maravilhosamente. Tá bom? E vamos orar, agradecendo a Deus por esta noite tão especial. Amado Deus e querido Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito. Nessa noite tão especial, Pai amado, que fomos alimentados pela Tua palavra. Senhor Deus, nos guarda em cada instante, faz, ó Pai amado, com que essa palavra ela seja alimento para a nossa vida e que nós possamos caminhar firmes, ó Deus amado, alimentados na Tua palavra, até o dia, ó Deus amado, em que o Senhor nos chamar para estar contigo na Tua glória. Ó Deus, nós estamos aguardando o arrebatamento da Tua igreja, Pai. E te pedimos, ó Deus, que até lá nós estejamos firmes na Tua presença. Deus abençoa a toda a Tua igreja que está participando deste culto, Pai, que sejam grandemente abençoados no nome bendito de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão do doce Espírito Santo repouse sobre cada irmão que participa deste culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém.